Olá, superalunos! Sou a professora Monique Stone, de Língua Portuguesa. E hoje vamos resolver as questões do primeiro simulado SAEB 2025 da Super Ensino. Preparados? Então vamos lá! E o comando da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Bolo de banana com maçã. Ingredientes: 3 bananas bem maduras, 3 maçãs, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 1 colher de chá de canela em pó, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento. Modo de preparo. Primeiro, passe as bananas no espremedor de batatas ou amasse com um garfo e reserve. Segundo, bata no liquidificador a maçã com o óleo e os ovos. Terceiro, despeje em um recipiente e acrescente a banana amassada, a canela em pó, o açúcar e a farinha de trigo e misture bem. Por último, o fermento. Quarto, coloque numa forma de furo central, untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, por aproximadamente 40 minutos. Quinto, depois de assado e frio, polvilhe o açúcar refinado e a canela em pó. E a questão pede o seguinte: de acordo com a receita, antes de ir ao forno, a forma do bolo deve estar: letra A, B, C ou D? E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Bom, então, para respondermos essa questão, nós precisamos voltar ao quarto passo da receita. Vamos lá? Vejam que no quarto passo ele diz o seguinte: coloque numa forma de furo central, untada e enfarinhada, e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente por 40 minutos. Com essa informação, nós já conseguimos responder a nossa questão e verificar que a forma precisava estar untada e enfarinhada antes de ser levada ao forno. E por isso a nossa resposta é, então, a alternativa C. E aí, vocês acertaram? Espero que sim. Então vamos para a próxima questão. E o nosso comando diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Pescaria. Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai. Pai, como é que os peixes respiram debaixo da água? Não sei, meu filho. Pouco depois. Pai, por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pouco depois. Pai, por que o céu é azul? Isso eu também não sei, meu filho. Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é? Claro que não, meu filho. Se você não perguntar, nunca vai aprender nada. E o nosso comando diz o seguinte: de acordo com a anedota, o pai de Joãozinho. Letra A, B, C ou D? Bom, estudantes, para nós respondermos essa questão, nós precisamos nos atentar a 2 pontos principais no texto. Percebam que o pai responde não sei a todas as perguntas do filho, mas ele finaliza dizendo: se você não perguntar, nunca vai aprender nada. Então, isso nos leva a concluir que, apesar de o pai não ter todas as respostas para as perguntas do filho, a intenção dele é motivá-lo a buscar conhecimento por meio das suas perguntas. Por isso, podemos marcar a alternativa A como a alternativa correta. Então, marquem aí também a resposta correta, letra A. E aí, acertaram? Espero que sim! Então, vamos para a nossa próxima questão. E o comando diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. A formiga e a pomba. Estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água viu que ela estava quase a afogar-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou-o no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para longe e salvou-se. Moral da história: quem pratica o bem, muitas vezes recebe o bem de volta. Mas e aí? O que seria esse regato? Bom, estudantes, regato é a corrente de água pouco volumosa e de pequena extensão. Ribeiro, riacho, córrego. E a nossa questão pede o seguinte: o assunto principal do texto é letra A, B, C ou D? E aí, qual alternativa vocês marcaram? Vamos para a resolução? Para isso, vamos voltar para o nosso texto. Para resolvermos essa questão, nós precisamos nos atentar a um fato muito importante que acontece dentro do texto.
que é quando a pomba salva a formiga do afogamento e logo depois essa mesma formiga impede que o caçador atinja a pomba. Esse é o acontecimento central da história, e a gente consegue verificar isso até mesmo no final do texto, quando nós temos então a moral da história. Vocês conseguem verificar aí qual é a moral da história? Ele diz o seguinte: quem pratica o bem, muitas vezes recebe o bem de volta. Então, essa é a mensagem principal da história e é o que norteia os acontecimentos da narrativa também. Logo, podemos marcar a letra B como nossa alternativa correta. E aí, acertaram? Espero que sim! Então vamos para a nossa próxima questão. E o enunciado da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Dia Mundial dos Animais. Seu amigo só quer amor, cuide dele. O comando da questão diz o seguinte: o texto apresentado tem como objetivo letra A, B, C ou D? E aí, qual alternativa vocês marcaram? Vamos para a nossa resolução? Então, muita atenção à parte verbal do nosso texto. Vamos lá voltar nele? A parte verbal dele diz o seguinte: Dia Mundial dos Animais. Seu amigo só quer amor. Cuide dele. Relacionando a parte verbal do texto com a parte não verbal, que seria então o gatinho em forma de coração, nós conseguimos concluir que a ideia geral do texto seria a ideia de afeto e responsabilidade, encorajando o leitor e estimulando ele a oferecer carinho e cuidado aos animais. Por isso, a nossa resposta correta é a letra C. Conscientizar sobre a importância de tratar os animais com carinho. E aí, acertaram? Espero que sim! E vamos para a nossa próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Jogo dos pontinhos. Como jogar? Primeiro, desenhe no papel uma grade de pontos organizados em linhas e colunas. Segundo, escolha quem será o primeiro a jogar. Terceiro, jogue em turnos alternados. Quarto, una 2 pontos adjacentes por vez, com uma linha reta horizontal ou vertical. Quinto, evite traçar linhas na diagonal ou unir pontos que não sejam vizinhos. Sexto, forme um quadrado ao completar seus 4 lados. Sétimo, escreva sua inicial no centro do quadrado sempre que conseguir formar um. Oitavo, jogue novamente caso forme um quadrado. O jogador que fecha o quadrado ganha um turno extra. Nono, declare vencedor quem tiver formado mais quadrados. E o comando da questão diz o seguinte: a finalidade do texto é letra A, B, C ou D? E aí, qual você marcou? Vamos resolver essa questão? Bom, voltando para o nosso texto, percebam que nós temos instruções sobre como jogar o jogo dos pontinhos. Essas instruções são bem claras e bem objetivas, ou seja, elas dizem exatamente o que precisamos fazer. Percebam também que ela utiliza verbos no imperativos, que são verbos que indicam ordem, pedido ou instrução. E quais seriam esses verbos dentro do nosso texto? Desenhe, escolha, jogue, una, evite, forme, escreva, jogue novamente e declare. Essas são características típicas de textos injuntivos, ou seja, textos que buscam apresentar instruções para o seu leitor. Por isso, a nossa resposta correta é a letra B. Explicar como se joga e quais são as regras da brincadeira. E aí, acertou? Espero que sim! Então vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Pai, desenhei você. Meu Deus, esse sou eu? E o enunciado da questão diz o seguinte: no trecho Meu Deus, o ponto de exclamação atribui a ideia de letra A, B, C ou D. E aí, qual você marcou? Vamos resolver essa questão? Para isso, mais uma vez, vamos voltar ao nosso texto. Antes de analisarmos o contexto em que o ponto de exclamação foi usado, vamos relembrar qual a sua função principal. O ponto de exclamação pode ser usado para intensificar emoções como alegria, espanto, surpresa e dentre várias outras. Aqui no nosso texto, ele está sendo usado para indicar surpresa. Como nós conseguimos verificar isso? Percebam que, além da parte verbal, que seria a parte escrita do nosso texto, nós também temos a parte não verbal, com o personagem. Percebam que ele está surpreso, com a boca em O,
os olhos arregalados e a mão no rosto, indicando então uma reação de surpresa. Logo, nós conseguimos concluir que o ponto de exclamação após "meu Deus" está sendo usado para expressar essa surpresa que o pai sentiu ao ver o desenho do filho. Então, vamos marcar a alternativa C, espanto. E aí, acertaram? Eu espero que sim. Então, vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Hoje meu irmão me acordou com café da manhã. Tinha pão na torradeira, meio queimado, leite no copo, meio derramado, e frutas. A casca de banana voou longe. Ele me desejou o feliz dia do irmão e foi o melhor café do mundo. E o nosso enunciado diz o seguinte: no post apresentado pode-se inferir que letra A, B, C ou D. E aí, qual você marcou? Vamos resolver essa questão juntos? Então, para resolver essa questão, nós precisamos nos atentar a alguns pontos principais do nosso texto. Vamos lá? Percebam que o café da manhã descrito pelo autor do post é um café da manhã simples, porém com alguns erros no preparo. Nós conseguimos verificar isso no trecho em que ele fala: tinha pão na torradeira, meio queimado, leite no copo, meio derramado, e frutas, mas que a casca estava longe. Mas apesar desses erros, nós conseguimos ver também que o café da manhã foi feito de forma especial para celebrar o dia do irmão. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. O irmão não cozinha bem, mas fez com carinho. E aí, acertou? Espero que sim! Vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia a carta e responda a questão. 4 de agosto de 2025. Querido amigo, espero que esta carta chegue até você em um bom momento. Estou passando as férias em um cruzeiro, navegando há 3 dias. Aproveitei que paramos em uma cidade costeira, a 350 quilômetros da capital, para mandar uma carta e dizer que estou bem. Mande lembranças para seus pais. Espero vê-los em breve. Atenciosamente, Carlos. E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho "paramos em uma cidade costeira", a expressão em destaque representa letra A, B, C ou D. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Bom, para respondermos essa questão, nós precisamos novamente voltar ao nosso texto. Vamos lá? Percebam que a personagem no texto relata estar em um cruzeiro e aproveita a parada nessa cidade para escrever ao amigo. A partir disso, já conseguimos perceber que a cidade em que ela parou é uma cidade próxima ao mar, já que ela estava num cruzeiro e o cruzeiro parou justamente nessa cidade. Logo, nós conseguimos marcar a letra B como resposta correta. Então, a cidade costeira é uma cidade próxima ao mar. E aí, acertou? Espero que sim! Então, vamos para a nossa próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. As 2 panelas. Era uma vez 2 panelas que estavam perto uma da outra, ao lado de um rio. Uma era de barro e a outra era de ferro. A água encheu a margem do rio e carregou as panelas, que flutuaram. A panela de barro mantinha-se o mais longe possível da outra. Então a panela de ferro falou: não tenha medo, não te farei mal. Não, não, respondeu a outra. Você não me fará mal de propósito, eu sei. Mas se por acaso nos chocássemos uma com a outra, o mal estaria feito para mim. Por isso, não poderíamos ficar próximas. E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho "você não me fará mal de propósito, eu sei", a palavra destacada refere-se a letra A, B, C ou D. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos resolver essa questão? Para isso, vamos analisar o nosso texto. Bora lá! Percebam que o trecho em que aparece o nosso termo destacado aparece logo após a fala da panela de ferro, e é uma resposta à sua tentativa de tranquilizá-la. Por isso, nós conseguimos concluir que o termo "eu" faz parte da fala da panela de barro. Logo, a nossa resposta correta é a letra D. E aí, acertou? Espero que sim! Então vamos para a nossa próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia a tirinha e responda a questão. Olha, os bonecos que eu queria. Na volta nós compramos, filho. Eles nunca voltam, amigos.
E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho, eles nunca voltam, amigos, a expressão em destaque está se referindo letra A, B, C ou D? E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos responder essa questão juntos? Então, vamos lá. Novamente, vamos voltar ao nosso texto para responder. Percebam que a fala em que o termo está destacado está no último quadrinho, após a mãe prometer ao filho que na volta eles comprariam um brinquedo. Então, eles se refere à mãe e ao filho, que foram embora e nunca mais voltaram. Logo, a nossa resposta correta é a letra B. E aí, acertaram? Espero que sim. Então, vamos para a nossa próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Dentre os clubes do futebol, atualmente disputando as séries A e B do Campeonato Brasileiro, de qual deles você se considera torcedor? E o nosso enunciado diz o seguinte: o gráfico de popularidade das torcidas de clubes brasileiros revela que letra A, B, C ou D? E aí, qual você marcou? Vamos para o nosso texto para respondermos essa questão? Vejam que no gráfico o Cruzeiro aparece com 5,4 da preferência do público, estando então na 6ª posição. Isso nos faz marcar então a letra D como correta. A torcida do Cruzeiro é a 6ª mais popular. E aí, estudantes, estão gostando? Quantas vocês acertaram até aqui? Espero que todas. Vamos continuar? E o comando da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. O vendedor de balões de borracha. Eu estava domingo de tarde no apartamento de um amigo, em um 5º andar da Avenida Atlântica. Fiquei um momento à janela vendo lá embaixo as pessoas que passeavam com um ar distraído e feliz, e os carros que desfilavam lentos e impacientes, como aborrecidos de estar juntos a queimar gasolina na tarde quente. O azul do mar ia ficando levemente cinza, e as ilhas pareciam flutuar no horizonte. Afastei-me um instante, e quando voltei à janela, havia uma grande nota colorida, escandalosa, na paisagem. Um vendedor de balões de borracha, vermelhos, azuis e amarelos, amarrava um feixe de balões a um tronco decepado de árvore. E aquele monte de bolas de cor viva, movendo-se ao vento escasso, atraía as crianças que passavam. Vi 2 ou 3 que se aproximavam, puxando os pais por um braço, apontando com o dedinho aquela tentação de cores. E aos poucos o homem ia vendendo algumas bolas. Cá de cima, vi 4 ou 5 que se destacavam aos poucos do grupo, cada uma em uma direção. Pareciam coisas vivas, leves e estranhas coisas, feitas de ar e de cor, que se movessem, se juntassem e se separassem por conta própria. E a tarde, naquele quarteirão diante do mar, foi ficando enfeitada de uma alegria ingênua. E o enunciado da questão diz o seguinte: segundo o texto, o que mudou na paisagem? Letra A, B, C ou D? E aí, qual você marcou? Vamos juntos responder essa questão? Bora lá! Voltando ao nosso texto. Primeiro, vamos começar nos perguntando: em que momento o narrador descreve a mudança na paisagem? Percebam que, logo aqui no início do segundo parágrafo, ele diz: afastei-me um instante e quando voltei à janela, havia uma grande nota colorida, escandalosa, na paisagem. Aqui já percebemos que ele notou algo de diferente. Logo depois ele começa a descrever. Um vendedor de balões de borracha, vermelhos, azuis e amarelos, amarrara um feixe de balões a um tronco decepado de árvore. Então, com isso já conseguimos marcar a letra D como nossa alternativa correta. O que mudou a paisagem foram os balões coloridos que enfeitavam o quarteirão, despertando uma alegria ingênua. E aí, acertaram essa questão? Espero que sim! Então vamos para a próxima! E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Valer Teatro é a mais nova livraria e centro cultural de Manaus. A capital amazonense ganha um novo ambiente multicultural, no qual será possível ter boas conversas com amigos, ler um bom livro, tomar um café ou um bom vinho, apreciar obras de arte e se deliciar com pratos autorais e clássicos. Tudo isso em frente ao maior cartão postal da cidade, o Teatro Amazonas.
A Valer Teatro abre ao público na manhã de domingo, 8/12, trazendo um novo conceito de espaço cultural ao Largo São Sebastião. De acordo com o diretor da Valer, Isaac Maciel, a editora sempre foi uma participe cultural e esteve envolvida no movimento de diversas manifestações no Amazonas. Para se adequar às mudanças do mercado e às novas tecnologias, a Livraria Valer retorna num formato físico e virtual, complementada por atividades multiculturais e um ambiente de convivência no qual, além do livro, o público encontrará um espaço para dialogar com as artes e confraternizar-se, afirmou Maciel. E o nosso enunciado diz o seguinte: o assunto principal do texto apresentado é letra A, B, C ou D? E aí, estudante, qual alternativa você marcou? Vamos juntos responder essa questão? Primeiro, vamos voltar ao texto e nos atentarmos a alguns pontos principais. Bora lá? O primeiro ponto que merece a nossa atenção é o título do texto. Vejam aqui que ele diz: Valer Teatro é a mais nova livraria e centro cultural de Manaus. Pelo título, a gente já consegue ver do que o texto se trata, não é mesmo? Além disso, logo depois nós temos descrições sobre o espaço, as atrações e o conceito multicultural dele, que nós vemos no trecho. A capital amazonense ganha um novo ambiente multicultural, no qual será possível ter boas conversas com amigos, ler um bom livro, tomar um café e um bom vinho, apreciar obra de arte e se deliciar com pratos autorais e clássicos. Tudo isso em frente ao maior cartão postal da cidade. Assim, através dessas informações, nós conseguimos marcar a letra D como nossa alternativa correta. O assunto principal do texto é a abertura da Valer como espaço cultural. E aí, acertaram essa questão? Espero que sim, então vamos para mais uma. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Superfone, venha você também para o futuro. E o nosso enunciado diz o seguinte: o texto apresentado tem como objetivo letra A, B, C ou D? E aí, vamos responder juntos essa questão? Bora lá? Primeiro, nós vamos voltar ao nosso texto e percebermos alguns pontos principais. Percebam que no texto nós temos o uso do verbo no imperativo, que, como nós vimos anteriormente, são verbos usados para apresentar ordem ou orientação. Nesse caso, o verbo no imperativo seria o venha. E ele está apresentando, então, uma orientação ao leitor. Venha você também para o futuro. Essa frase tem como objetivo persuadir o leitor. O que seria, então, persuadir? Seria convencer, convidar o leitor a experimentar determinado produto, determinado serviço. Nesse caso aqui, seria, então, o superfone. Logo, nós podemos considerar a alternativa D como nossa resposta correta. O texto apresentado tem como objetivo convencer o leitor a adquirir um produto. E aí, acertaram? Espero que sim, então vamos para mais uma questão. E o nosso comando diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Um coração simples. A granja tinha, como eles, um ar de antiguidade. As vigas do teto estavam carcomidas, as paredes escurecidas pela fumaça, as vidraças cinzentas de poeira. Um aparador de carvalho guardava todo tipo de utensílio: bilhas, pratos, vasilhas, armadilhas para lobos, máquinas de tosquiar carneiros. Uma enorme seringa fez as crianças rirem. Não havia uma só árvore nos 3 pátios que não tivesse cogumelos ou lodo nos galhos. O vento havia derrubado muitas, brotavam de novo, e todas se entortavam sob o peso das maçãs. Mas afinal, o que seria bilha e tosquiar? Bom, estudante, bilha seria um vaso largo com bico estreito, e tosquiar, aparar o pelo de determinado animal. E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho destacado, qual é a função do sinal de 2 pontos? Letra A, B, C ou D? Bom, então, como sempre, vamos voltar ao nosso texto para respondermos. Percebam que os 2 pontos aparecem antes de uma enumeração, uma sequência de elementos que detalham o que estava guardado dentro do aparador. Isso, então, nada mais é do que uma lista de coisas, uma lista de elementos, de objetos. Logo, nós podemos marcar a alternativa A como alternativa correta.
Os 2 pontos, então, introduzem uma lista de diferentes objetos. E aí, acertaram? Então, vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Todo mundo quer trocar de lanche com ela. Frutali Kids, o sabor que conquista no primeiro gole. E o enunciado diz o seguinte: a partir da leitura do anúncio, é possível inferir que letra A, B, C ou D? Então, para responder essa questão, vamos começar voltando no nosso texto. Percebam que esse texto se trata de uma publicidade. Mas como nós conseguimos verificar isso? Vejam que, logo aqui no começo, nós temos essa frasezinha que diz: todo mundo quer trocar de lanche com ela. E logo depois, a divulgação de um produto. Frutali Kids, o sabor que conquista no primeiro gole. Logo, nós conseguimos perceber que a popularidade do lanche da menina está ligado ao suco que está sendo ofertado no anúncio. Por isso, a nossa resposta correta é a letra D. O suco Frutali Kids é o principal motivo pelo qual todos querem trocar o lanche. E aí, acertaram essa também? Espero que sim! Então vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia a tirinha e responda a questão. Existe um oceano de ideias. Uma hora você terá uma. E o nosso enunciado diz: no trecho, existe um oceano de ideias, a expressão destacada passa a ideia de que letra A, B, C ou D? Para responder essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Para começar, percebam que oceano de ideias tem um sentido figurado. Oceano aqui nesse contexto possui a ideia de vasto, imenso, cheio de possibilidades. E quando ligado à palavra ideias, significa então que há uma imensidão de ideias possíveis. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. Há muitas ideias disponíveis para desenvolver. E aí, acertaram? Espero que sim. Então vamos para a próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Entrevista com o cantor Márcio Riviera. Entrevistador: Márcio, obrigada por falar conosco, da Rádio Cidade. Foi divulgado que a gravadora está planejando uma turnê internacional por países em língua latina. Como você acha que os fãs vão reagir por terem essa oportunidade? Márcio: bom, acho que suas expectativas serão atendidas da melhor maneira. Já fui bem recebido em vários países de língua latina e provei que sei fazer um bom show. Se acontecer, quero muito cantar no México, pois eu e eles ficaremos felizes. E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho, acho que suas expectativas serão atendidas. O termo em destaque é usado para referenciar letra A, B, C ou D? E aí, qual foi a sua resposta? Vamos responder essa questão juntos? Bora lá! Para isso, vamos voltar ao nosso texto. Percebam que o trecho com o termo destacado é o trecho em que Márcio diz: bom, acho que suas expectativas serão atendidas da melhor maneira. Esse trecho vem logo após a fala do entrevistador, quando ele pergunta como o Márcio acha que os fãs vão reagir por terem essa oportunidade, a oportunidade de irem a um show dele. Então, as expectativas a que Márcio se refere são as expectativas dos fãs. Logo, a nossa resposta correta é a alternativa A. Então, marquem aí, alternativa A. Suas se referem aos fãs. E aí, acertaram? Espero que sim. Então vamos para mais uma. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Feliz Dia das Crianças. E aí, crianças, gostaram dos brinquedos? Calma, vou procurar no Google. O que será que é isso? E o enunciado diz: ao analisar a charge, percebe-se que o menino, letra A, B, C ou D? E aí, qual foi a sua resposta? Vamos responder juntos? Bora lá! Bom, percebam que os brinquedos representados no texto são brinquedos antigos que fogem daquilo que as crianças estão acostumadas.
Tanto que elas precisam pesquisar na internet sobre o que são aqueles brinquedos, né? Como brincar com eles. Isso mostra, então, que elas estão surpresas e espantadas com o que elas estão vendo. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. E aí, acertaram essa questão? Espero que sim! Então vamos para mais uma. O comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. E o enunciado da questão diz o seguinte: o assunto principal do poema é letra A, B, C ou D? E aí, estudante, qual alternativa você marcou? Vamos resolver juntos essa questão? Bora lá? Percebam que, ao retornarmos ao nosso texto, o eu lírico apresenta situações em que é necessário escolher entre duas opções. Logo nas primeiras estrofes, nós temos algumas opções em que ele precisa decidir sobre qual ele quer. Ou se tem chuva e não tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Com isso, nós conseguimos perceber que, ao longo do texto, ele expressa, então, o desejo de querer ter duas coisas ao mesmo tempo. E isso nos leva, então, a marcar a alternativa D como alternativa correta. O principal assunto do poema é a dificuldade de escolher entre duas coisas diferentes e o desejo de querer ter tudo ao mesmo tempo. E aí, acertaram? Espero que sim! Então vamos para mais uma questão. E o comando da questão diz: leia o texto e responda a questão. A lei de Charlie Brown. Voltando das férias, resolvi fazer uma limpeza na papelada que se acumulou no ano passado. Um monte de pastas cheias de anotações, ideias para uso futuro. Fui lendo vagarosamente. Muitas das ideias já não faziam sentido. Não me diziam nada, estavam mortas. Outras tinham sido escritas apressadamente e não consegui decifrar minha própria letra. A cesta de lixo foi se enchendo, mas sobraram algumas coisas que guardei. Demorei-me num recorte de jornal. Era uma daquelas tirinhas do Charlie Brown. Ele estava explicando ao seu amiguinho a importância das escolas. Sabe por que temos que tirar boas notas na escola? Para passarmos do primário para o ginásio. Se tirarmos boas notas no ginásio, passamos para o colégio, e se no colégio tirarmos boas notas, passamos para a universidade. E se nesta tirarmos boas notas, conseguimos um bom emprego e podemos casar e ter filhos, para mandá-los à escola, onde eles vão estudar um monte de coisas para tirar boas notas e... E o nosso enunciado diz o seguinte: no trecho destacado, o uso das reticências demonstra letra A, B, C ou D. E aí, qual você marcou? Acertou? Vamos conferir? Então, bora lá! Primeiro, vamos voltar ao texto. Percebam que as reticências usadas no texto são usadas para transmitir a noção de que o ciclo que foi descrito, que seria então estudar para tirar boas notas e repetir o processo, se repete novamente. Esse recurso dá ao leitor a sensação de que há continuidade e que o texto convida o leitor a completar mentalmente o restante dessa sequência. Logo, a alternativa correta é a letra B. As reticências demonstram a continuidade de uma ideia. E aí, acertaram? Espero que sim! Então vamos para a nossa última questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão!
E o enunciado da questão diz o seguinte: a partir da leitura do texto apresentado, infere-se que letra A, B, C ou D? E aí, qual você marcou? Vamos resolver essa questão juntos. Primeiro, vamos voltar ao nosso texto. Percebam que o menino fica muito insatisfeito quando o chamam de pequeno. Isso podemos conferir no primeiro e segundo verso do nosso texto. Logo depois, ele percebe que essa percepção depende do ponto de vista de quem o observa. Ele conclui isso a partir da ideia de que, se uma formiga o visse lá de onde ela está, no chão, ela o veria enorme, grandão. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra D. Nós inferimos, então, que o menino é chamado de pequeno, mas entende que depende do ponto de vista de quem olha. Chegamos ao fim da resolução das questões desse primeiro simulado de 2025. Espero que tenham aprendido muito e tirado todas as suas dúvidas. E claro, que tenham arrasado nesse simulado. Nos vemos na próxima resolução de questões. Tchau!